Olá, hoje estamos aqui para falar sobre uma palavra que é um pouco estranha, que é ageísmo. Ela tem vários sinônimos, né? Alguns chamam de idadismo, etarismo, idosismo, né? O que vem a ser isso, né? O que essas palavras significam? Na realidade, por trás delas está os preconceitos que existem em relação à nossa velhice, né? Em relação a nós que somos velhos ou velhas, né? Ou pessoas idosas como alguém, como as pessoas gostam de serem nomeadas, né? Eu não tenho problema nenhum com a minha velhice nem de ser chamada velha, né? Mas desde que me envolvi com os estudos do envelhecimento há mais de 20 anos na PUC e depois logo em seguida com o portal do envelhecimento, eu venho observando que a discriminação e os estereótipos em relação ao processo do envelhecimento em si, ele é muito frequente e está muito presente aí na mídia, na cabeça das pessoas. Está aí, está dado, né? E por que há muito preconceito em relação aos velhos? Primeiro, porque a gente vive em uma sociedade que é uma sociedade consumista, aonde os velhos passaram a ser descartáveis, né? Aonde as nossas relações, as trocas sociais também passaram a ser mercantilizadas, né? E aonde também o valor da juventude passou a ser glamorizado, né? Então a juventude passa a ser um valor que todos desejam, sejam jovens ou velhos, né? E aí os velhos passaram a ser aqueles objetos descartáveis, aqueles objetos que não servem para mais nada, né? E por azar nosso, na nossa língua portuguesa, a mesma palavra que designa quem está na velhice, que é o velho, também designa uma coisa que já passou, né? Que já passou de moda, que já está gasto, né? Então a gente fala de roupas velhas, sapatos velhos, né? Então a gente juntou, digamos, as duas palavras em uma só. E quem sofre com isso somos nós, que envelhecemos em uma sociedade que ainda pensa que é jovem, né? Mas que na realidade tem vários preconceitos em relação à nossa velhice, né? E aí nós acabamos sendo, digamos, vítimas de diversas piadinhas, né? Até nós, né? A gente volta e meia tá aí viralizando uma piadinha. Então, as piadas de velhos estão sempre associadas à aposentadoria, à sexualidade, à memória, às dores no corpo. E hoje a gente está também acrescentando a questão da tecnologia, né? Eu sou portuguesa e eu sei o quanto existe, né? O quantas piadas existem em relação à minha origem de ser portuguesa. Aqui em São Paulo existe também muitas piadas em relação aos nordestinos. E não são piadas legais, sabe? São piadas que acabam enaltecendo aquelas características mais fortes, mais negativas, mais desrespeitosas em relação a nós, né? Tanto nordestinos, portugueses e velhos, né? Então a gente acaba sofrendo muito com esses preconceitos. Então o ageísmo é uma palavra que ele atualiza um pouco, tem uma pequena diferença, né? O ageísmo é todo o preconceito em relação à idade, que pode ser dos velhos em relação aos mais jovens e dos jovens em relação aos mais velhos. Normalmente está relacionado mais aos mais jovens em relação aos mais velhos, mas existe de ambos os lados, né? Mas aqui estamos falando desse preconceito que se tem à idade daqueles que mais vivenciaram aí
na vida, aos mais velhos, né? E nós acabamos reforçando também esse preconceito, porque nós acabamos tendo também, por todas essas histórias e também porque a gente cresce ouvindo que a velhice é um fardo, que a velhice é um problema. Então ninguém quer ser velho, porque ninguém quer ser um fardo nem problema para o outro. E aí a gente acaba também, nós velhos, tendo preconceito em relação à nossa própria idade e em relação à idade dos demais também que estão à nossa volta, principalmente dos mais velhos. Então hoje se fala também da palavra autoageísmo, que são as pessoas que têm preconceito em relação a ela, à idade delas mesmas. Coisa louca essa, né? Então, mas olha só, se eu sou baixinha, por que vou ter vergonha de ser baixinha? Ó, eu sou baixinha e ponto final. Isso não é um problema. Se eu sou gorda e alguém me chama de gorda, olha, não é um problema, porque se eu sou gorda, eu vou me assumir como gorda. Se eu sou velha e alguém me chama de velha, também não vai ter problema, porque sou uma velha. Mas na realidade, a gente acaba transformando isso num problema, né? Então, e que não deveria ser, se a gente não tivesse vergonha da nossa velhice. Mas como nós temos vergonha da nossa velhice, chamar esses preconceitos acaba afetando muito a nossa vida. Então, por exemplo, tem pesquisas internacionais feitas pela Organização Mundial da Saúde que apontam o quanto o preconceito em relação à idade diminui a imunidade das pessoas, diminui a autoestima delas, né? Esse preconceito em relação à idade faz com que muitas pessoas percam seus trabalhos, não consigam uma ocupação no lugar. E as últimas pesquisas apontam que o preconceito em relação à idade pode, inclusive, diminuir em até 7 anos a vida da gente. Olha só, né? Então, gente, estou aqui para falar assim, olha, o ageísmo é esse preconceito que existe em relação à idade. Então, vamos nos educar para, primeiro, a gente não ter vergonha da nossa velhice, né? Da gente também não ter preconceito em relação ao outro que é velho, certo? Como nós, né? E assim a gente vai diminuindo esse preconceito, a gente vai se educando, né? E a gente considerar que a idade tá aí para a gente para ser vivenciada e vivida da melhor maneira, sem preconceito, nem ao outro mais jovem, nem ao outro mais velho. Então eu tô aqui para falar, gente, não vamos ter vergonha da nossa velhice e vamos assumi-la, né? E se alguém falar, ó, você é um velho, não sei o quê, a gente falar, olha, esse é um problema teu, porque eu sou velha e não tenho problema com a minha velhice. Vamos fazer esse trato? Vamos combinar assim? Então, é isso. Bora ter orgulho da nossa velhice.